Para você que está em www.radiovirtual.com.br. Começamos esta manhã de terça-feira. Dando os parabéns para você que faz aniversário hoje. Tudo de bom, Deus abençoando. Parabéns, feliz aniversário. E vamos começar também dando um bom dia aos nossos nossa convidada de hoje, professora Marlene Araújo, participando aqui conosco pela primeira vez. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia também, Maria Clara, e bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, dia 21 de julho, ensolarado, começando aí uma manhã de inverno, porém com sol. Mas não se engane, as temperaturas vão baixar. Nós vamos estar falando disso hoje. Marlene, sim. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Marlene, estou sabendo que você está lidando com empreendedorismo, vamos falar isso a respeito aqui também hoje, nesta manhã. E atenção, vamos falar também para o servidor público. Primeira parcela do 13º caindo na conta amanhã, dia 22. Isso mesmo. Que maravilha! Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Terça-feira, dia 21 de junho de 2022. A Petrobras vai trocar de presidente mais uma vez. José Mauro Coelho reuniu o comando da empresa depois de mais uma alta de combustível. Ontem nós comentamos a respeito aqui, quando da mudança, do anúncio da questão da Câmara dos Deputados, pedindo a troca de comando da Petrobras devido ao aumento, justamente no período em que baixa o ICMS. E aí a Petrobras vem com aumento tanto do diesel quanto da gasolina, 10% no diesel e 5% na gasolina. Dói no bolso do brasileiro. Eu acredito que não é só a troca da presidência, né? Afinal de contas, quem nomeia é o presidente. Mas é também essa questão da mudança da política de como a Petrobras trabalha esses preços. São 17 ou 18 bilhões só para a Petrobras, para o governo, de lucro, Marlene. Quer dizer, realmente a gente precisa rever essa questão do combustível. Não dá para pagar R$10 daqui a pouquinho na gasolina, né? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? A Maria Clara, muito obrigada por você estar com a gente também, o Márcio. É uma honra muito grande estar aqui. Me apaixonei pelo seu cantinho, maravilhoso, Obrigado, tá? Parabéns mesmo. Então, a gente tem 1/4 do nosso salário que a gente tem que usar para gasolina. E eu acho que não é mudando o presidente da Petrobras que a gente vai resolver isso. É meu entender. 1/4 do salário destinado a combustível. De combustível, quer dizer... Isso no abastecimento na bomba, né? Na bomba, porque o que acontece? Você, a partir do momento que você usa esse 1/4 da sua gasolina, você tem que usar com muita responsabilidade. Só para ir ao médico, só para ir ao trabalho, só para resolver alguma coisa muito urgente e dias de chuva. Caso contrário, você tem que deixar o carro na garagem. Senão você não consegue manter, né, durante o mês o seu salário. 1/4 só para abastecer a bomba, fora o que ele atinge, o aumento de gasolina e o combustível atinge, quanto aos preços e serviços, né? Quanto ao preço e serviço. Está todo mundo aí. Eu estava conversando com um amigo que ele trabalha com turismo. Ele falou, olha, hoje uma das coisas mais difíceis é a previsão do modal. Se você vai usar um ônibus, você tem a necessidade de locação desse veículo, só que o preço fica em aberto. Porque o proprietário da empresa não sabe qual vai ser o valor do combustível daqui a 3 meses. Ele não consegue fazer uma projeção, então o valor fica em aberto. Isso prejudica em tudo, inclusive na questão do turismo. Inclusive, eu queria completar que a gente fez alguns estudos, por exemplo, o Uber, né, que hoje a maioria das pessoas, até pessoas que já se aposentaram, usam o Uber, né? E tanto para ser o motorista do Uber, como também para usar o serviço. Por exemplo, eles não ligam mais o ar-condicionado do carro. É proibido ligar o ar-condicionado. Tudo bem que agora é inverno, é época de frio e tal. Pandemia, mas já fechou, né? Já fecharam um combinado que não tem condições. Por quê? Aí o gasto é maior. Então, como que esse cliente vai pagar essa corrida? Ele vai ter que pagar também o ar-condicionado. Você quer um conforto, você vai ter que pagar um conforto que antes era uma coisa plus. Era uma coisa plus. Hoje já é um custo para a corrida. Então, a gente deixa aqui que realmente nós temos
poucas pessoas muito ricas no país, a gente fez um estudo rápido, umas 46 pessoas muito ricas, e a grande maioria pobre. Quer dizer, pobre que eu digo assim, não é pobre de estar faltando tudo, não. É pobre porque você não consegue manter o mínimo. Dá uma redução na questão daquilo que você consome, quem almoçava fora todos os dias já não almoça mais, jantava fora já não janta mais, aquela redução, apertou o cinto, né? Inclusive, por exemplo, para quem estuda em São Paulo, eles, por exemplo, vão trabalhar de fretado para poder reduzir os custos. Não vão mais de carro, porque muitos têm carro, dá para ir. E o fretado vai aumentar, aumentou o combustível. Aumentou o combustível, vai aumentar o fretado, mas pelo menos ainda é mais em conta, vamos dizer assim, para que eles possam suportar. Então isso impacta na vida do brasileiro, não dá para a gente aceitar isso. Mas eu entendo que não é tirando o presidente que vai resolver isso. Isso já é a quarta troca que o nosso presidente Bolsonaro faz na Petrobras, a quarta. E não é o presidente que vai resolver isso, né? Eu entendo dessa forma. É a forma de política da empresa. Exatamente. E assim, a empresa está dando lucro. Peraí, lucro a custo de quem? Né? Até porque a nossa moeda não é dólar. E ela está referente ao dólar. Não é dólar. E tudo aumenta por conta do dólar. E a nossa moeda não é dólar. Então tem que deixar bem claro isso, que nós estamos pagando para sobreviver, porque nós temos que sobreviver, a gente precisa disso. Inclusive hoje acho que é uma das maiores altas do dólar. Hoje acho que o dólar chegou ao maior preço. Isso. Vamos verificar isso. Vamos para a segunda matéria desta manhã. Vamos ser que nem a gasolina, vamos subir para... Eleições 2022. Está outra situação polêmica. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício na noite de ontem, segunda-feira, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. No documento, Nogueira diz que vai encaminhar nomes de técnicos militares para atuarem como representantes das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas. O ministro da Defesa também pediu ao TSE que indique um servidor do tribunal para atuar como ponto de contato com os militares, para facilitar as ações que efetivem a participação de militares como fiscalizadores das eleições e auditores nas urnas é prevista na legislação eleitoral. No entanto, a função é compartilhada com dezenas de instituições como a Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Confesso para você que eu fiquei surpreso, que eu não sabia que estava na legislação que tanto esses poderes como essas instituições poderiam participar da fiscalização, né? Aí eu pergunto, nunca participaram? Participaram pela primeira vez? É importante que a questão do voto, né? Mas tem que ser discutido de uma forma bem transparente. Eu acho que tudo a gente tem que chamar a população para ser ouvida, porque afinal de contas, quem vai para as urnas é o povo. Sim. Quem é que muda o país? Quem é que senta o governante no poder? É o povo. E por que a gente não participa dessas discussões, né? Por exemplo. Está à frente ali para observar. Exatamente. A opinião. Você quer o voto impresso? Você quer o voto como conferência? Exatamente. Eu acho que hoje, por exemplo, Márcio, a gente tem a rede social, né? Como a Maria Clara colocou aí. Está muito fácil a rede social. É só ele montar um link. Pelo link, cada um faz a sua escolha. E lá ele vai coordenar quantos votos para cada coisa e vai decidir. Então ele ouviu a opinião do povo. Não é assim nas urnas? Sim. A gente não tem que ir até as urnas colocar lá qual é o candidato que a gente quer e aí vai dizer quem é o cidadão. Então, por que a gente não pode participar? Tem que participar, tem que ter transparência. Abre a transparência, faz as conferências, digita os votos, faz o aplicativo. Faz o teste, né? Faz o teste. Faz o teste, acho que não tem nenhum problema. Por falar em internet, atenção. O pessoal tem comentado, Márcio, olha, a gente abre o site, abre o vídeo, mas a gente não tem áudio. O que acontece? Todos os navegadores, o Google, o Firefox, o Opera, todos eles não abrem o áudio ou o vídeo. Eles seguram e travam um desses dois. Por quê? Porque eles entendem que isso pode ser um vírus. É o que a gente chama de AutoExec. Então, explicando para você que quando você entra, você precisa dar o clique no alto-falante ali do lado, aquele íconezinho, para você ter o áudio. Então não tem nenhum problema no seu computador, no seu smartphone, não. É porque é necessário. Isso é uma prevenção por parte dos desenvolvedores dos navegadores e a gente respeita e opção. Entre áudio e vídeo, a gente coloca o vídeo para você estar acompanhando e você lá libera o áudio, para sua segurança. Legal, então é isso bacana. Que é feito.
A Marlene falando de rede social me fez lembrar desse questionamento. Vamos para a próxima matéria de hoje? Essa explicação tua é muito importante. Porque é para o pessoal entender que o áudio legal. Fica travado, por isso que a gente tem que liberar o áudio em alguns lugares. Vamos para a próxima matéria desta terça-feira. Perto de completar 8 anos, o PNE tem execução insatisfatória. O Plano Nacional de Educação, o PNE, chega na reta final de sua execução com os resultados insatisfatórios. Problemas de desigualdade e apagão de dados. Foi o alerta dado pelo Senado Federal nesta segunda-feira, dia 20, por especialistas convidados para uma sessão temática que discute os rumos do PNE, que completará o seu 8º ano e antepenúltimo ano de vivência nos próximos dias. 2 anos para acabar o PNE. Plano Nacional de Educação. Marlene, é a sua área. Na minha opinião, eu penso assim, a educação, ela está pedindo socorro, né? Tudo é possível fazer, é só querer, né? O que falta é vontade. O que falta é vontade política, né? Por que a gente está enfrentando tudo isso? Por que a gente está passando por todos esses perrengues? Porque, muitas vezes, a pessoa que está ali na linha de frente não é a pessoa mais apropriada também. Não é a pessoa mais indicada. Mais indicada. Muitas vezes, ele é indicado por alguém, porque é amigo, porque isso e aquilo, tem lá uma graduação acadêmica e tudo, mas ele não tem o necessário, o mínimo. Isso na nossa opinião. Então, na verdade, não, senhor, acho que é o meu com interferência de áudio aqui, ok? Então, na verdade, quando a gente fala do PNE, a gente está falando de um modelo de educação, do que é necessário para desenvolver essa questão de igualdades, a questão da inclusão, tudo isso está no Plano Nacional de Educação. Exatamente. Nós estamos vendo, de acordo com o que foi levantado os dados, é insatisfatório. Ou seja, volta àquela questão, será que estão ouvindo o chão de fábrica? Será que estão ouvindo o pessoal que está na ponta na classe, junto com os alunos? Será que estão observando isso? Então, o que acontece? Uma coisa está ligada à outra, né? Muitas vezes essa criança, por exemplo, ela vai para a escola porque e ela deixa de ir para a escola porque ela perde o sentido, a razão da escola. O que precisa? Precisa primeiro deixar a escola como se fosse a sua casa. A escola tem que ser atrativa, porque hoje a gente tem a rede social. Antigamente a gente não tinha. A gente tinha caderno, livros, ilustrativo e tal. Hoje a rede social é muito mais interessante. Então, por exemplo, na sala de aula, nós temos que ter uma lousa adequada. A maioria hoje é tudo quebrado, com giz ainda do tempo antigo. Ou seja, que a professora tem que fazer um desenho ali no buraco, né, da lousa para ela passar a lição, porque ali está quebrado, ela tem que ir para outro ponto, ela tem que separar uma palavra para ela ir para outro lugar. Naquela lousa não dá para ela escrever tudo, porque está quebrado. Então, nós estamos na época arcaica. Então, precisamos, primeiro, valorizar a educação, dar realmente o respeito que a educação merece. Nós temos que ter material de ponta na escola, nós temos que ter sala de computadores, né, adequado para as crianças, principalmente aquelas crianças que têm deficiência, que têm problema de visão, deficiência visual, deficiência auditiva, autista. Quer dizer, você tem que ter uma sala preparada para aquelas crianças, porque na sala de aula você vai ter 30 alunos, sempre você vai ter um aluno diferenciado, um aluno especial. E aí você precisa de um colega para ajudar essa criança também. Hoje nós estamos enfrentando aqui, por exemplo, na nossa cidade, no estado de São Paulo, Cubatão, esse problema. Por exemplo, a criança, ela não está sendo respeitada. Nós tivemos um grupo de mães que foram para frente da prefeitura reivindicar que eles tivessem um cuidador para o seu filho. Que é o que determina a lei, que você tem que cumprir, né? Que todo mundo fala, nossa, eu estou fazendo de tudo. Você não está fazendo de tudo, porque se você estivesse fazendo de tudo, você teria um cuidador, não precisaria a mãe colocar cartazes, ir até a Câmara, se humilhar. Eu participei de vários debates, né, para ela conseguir um mediador para aquela criança. O que muitas vezes eles acham? A criança está ali, a professora que se vire. A professora já faz isso.
Mesmo que você pegue um professor que não seja tão comprometido, como muita gente fala que alguns não são comprometido, ele já é um guerreiro. Porque você ficar numa sala de aula com uma criança de 7 horas da manhã até as 12h30, você não consegue dar conta do seu filho em casa. A professora tem que dar conta de 30, sozinha. Então ela já é uma guerreira. Né? Sem dúvida. E ela ter no meio daquela sala um autista, e ela ter que dar conta daquela criança, eu sei porque eu vivi isso na pele, você ter que dar conta daquela criança e da classe, não é brincadeira. No meio disso, você tem que atender a secretaria, você tem que atender a diretora, você tem que atender a mãe. É uma gama de coisa. E o professor ainda leva a lição para casa, né, para ele dar conta. Então, eu acho que não é que foi baixo a frequência, as condições é que são baixas para nós. O professor, ele é mal remunerado, né? O professor, primeiro, ele tem que ganhar muito bem, porque ele tem que se vestir bem. Na hora que o aluno, quando ele chega na sala de aula, Márcio, a primeira coisa que o cara vê, o cabelo dele, a unha, você acredita? Ele olha tudo, a criança olha tudo. Então, se a professora está caindo aos pedaços, vai refletir na criança. Tu acredita? Aí fica difícil. Então, tudo é uma consequência. Então, a gente precisa ter bons professores, capacitar esse professor. Sou de uma época que a gente fez uma capacitação em Curitiba. Curitiba é a terra da educação. Sim. Foi tudo pago pela prefeitura. A prefeitura que pagou, na época, era a secretária Marilene, né? Ela que investiu junto ao governo na época. Ela pagou essa capacitação para nós. Nós estudamos com, por exemplo, pessoas da França, da Itália, de Portugal, né? Várias línguas com um interfone no ouvido. Quando nós chegamos lá, nós fomos para aprender. Aí nós descobrimos que a gente sabia tudo. Tudo aquilo que os caras da Alemanha, de Portugal, da Tchecoslováquia falou para a gente, é o que a gente já fazia em Cubatão. Então já tinha... Nós já tínhamos, só não sabíamos disso. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente intensificou. Então, se a gente era apaixonado, a gente não vive mais sem educação. Então, tudo é um investimento na educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala dos professores, é legal entender também que é um ser humano. E como é que é trabalhado também o professor psicologicamente, né? E boa pergunta, boa tem que pergunta. ser feito. Gostaria de falar sobre isso, se eu tiver oportunidade. O professor hoje, ele muitas vezes se afasta e ele diz, o professor não quer saber de nada. Não é que o professor não quer saber de nada. Ele está estafado, porque ele tem que carregar a sala de aula sozinho, ele tem que carregar as famílias estão muito desestruturadas. Em Cubatão, nesse último levantamento que a gente fez, não sei se aumentou ou não, ou diminuiu, mas nesse último, nós temos 15 mil desempregados. A maioria dos nossos pais, das nossas crianças, eles não têm condições de levar o recurso para dentro de casa. E eles investem o quê? Começam a vender pano de prato, bala no semáforo, para conseguir uma graninha ali para comprar o pão. Para investir em casa. Para investir em casa, para dar o mínimo para o seu filho. Porque tu já pensou o filho pedir um pão para você, pedir uma Coca-Cola, sei lá, um Guaraná, e você não puder atender. Não tem como atender. Com certeza vai ficar mal. Então, hoje, o que acontece? Quem é que faz esse papel? É a escola. Então, se na escola a merenda for metade de um ovo e um punhado de arroz, ela vai gerar conflito com a nossa classe. Se hoje na merenda da escola ela não for aprazível para a criança já não tem nada em casa, não tem nada na escola, está tudo difícil, ela perde o interesse pela escola. Qual atrativo para a escola, né? Exatamente. Qual atrativo para a escola? Vamos para a próxima matéria, então. Acho que a próxima matéria ainda continua, a gente fala sobre também educação. Senadores especialistas cobram recursos para reverter danos da pandemia na educação. Opa. Senadores especialistas defenderam nesta segunda-feira a manutenção dos investimentos públicos como forma de superar os prejuízos provocados pela pandemia do coronavírus na área da educação. Eles participaram de uma audiência pública da subcomissão temporária para acompanhamento da educação da pandemia vinculada à Comissão de Educação. Já comentamos isso aqui, nós tivemos 2 anos atípicos, em que, embora com esforço do colegiado, embora com esforço dos professores, né, dos pais de alunos, nós tivemos uma condição remota para crianças que não têm essa percepção. E a gente sabe que, principalmente na primeira infância, né, é necessário esse contato, esse convívio. Sim. E esse descobrimento que a escola traz.
Né? Os alunos de pré têm esse desenvolvimento no pré, essa percepção no pré. E essas crianças perderam. Nós estamos enfrentando hoje situações de alunos interessados porque ficaram 2 anos longe da sala de aula. E há um investimento a ser feito nisso, Marlene. É necessário buscar repor isso para o aluno. Isso depende de mais investimento e de uma composição melhor das escolas. Como fazer, como recuperar isso? 2 anos perdidos. Então, gostaria de falar sobre isso. O que acontece? Esses 2 anos, os professores trabalharam dobrado. Eu posso garantir isso para você, porque nós acompanhamos. Eles trabalharam dobrado. Porque, assim, eles tinham que trabalhar de forma remota. Aí eles não sabiam trabalhar, porque nós nunca enfrentamos uma pandemia no país. Pelo menos da nossa geração de 60 anos, de 60 anos para cá, até teve algumas pandemias, mas nós, na nossa geração, a gente nunca enfrentou isso. Então, para a gente foi uma novidade. Aí eles tiveram que trabalhar com o celular deles, com a internet deles, da casa deles. O governo não ajudou eles nessa parte, né? Não teve assim, uma renda a mais para que eles pudessem pagar esse Wi-Fi para eles terem. Eles tinham que tirar do bolso deles, então eles pagaram para trabalhar. Uma outra coisa, eles tinham que trabalhar de forma remota. Então, aquele aluno que você está o tempo inteiro com ele ali, paparicando aquele aluno das séries iniciais, como você colocou, ele está na casa dele e você está na sua casa. Ali, a professora está dando a aula, ela fez os primeiros treinos dela, começou a dar aula. O que aconteceu? O moleque virou de cabeça para baixo. Quem é que vai acalmar essa criança? Tem que ser a mãe dele. Só que a mãe está fazendo a comida, deixou ele lá para conversar com a professora, para assistir a aula da professora. Aí a professora, com muito jeito, amor, tal, não sei o quê. Aí ele virou o contrário. Aí o cachorro começou a latir. Aí ela tem a interferência do cachorro e da criança que não está prestando atenção. Aí daqui a pouco o pai começou a brigar com a mãe. O eco entrou dentro daquela aula remota. Acabou a aula da professora. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Então elas tiveram que trabalhar com conflitos familiares. Eles tiveram que trabalhar com a falta de apoio, porque, por exemplo, aquele menino, ele tem um celular que é da mãe dele. Só que a mãe quer conversar com a vizinha, quer conversar com o serviço, sei lá, ela também não podia trabalhar. Então aquele celular ali, ela, muitas vezes, ela deixou ele assistir aquela aula, mas no dia seguinte ele não vai assistir a aula, porque ela precisa do celular. Então, só tinha um celular. Estrutura, muitas vezes, sem internet. Não tinha estrutura. Então, o que acontecia? 3 alunos, 2 alunos que começaram a assistir a aula da professora. Aí, o que aconteceu? A professora começou a buscar outros meios para cativar aquela criança. Por mais que ela fizesse, o menino não tinha o aparelho para conversar com a professora. Como que ele ia fazer essa aula remota? Aí, depois de muita luta, de muita coisa que a gente viveu, começou-se a pensar em apostilas, que eles chegaram a tirar as apostilas nas escolas. As escolas começaram a rodar as apostilas, os pais iam até a escola, pegar essas apostilas para completar aquilo que está faltando, fazer um marketing ali, porque, né, para ajudar. Mas tentar um paliativo para ver se a verdade que não era essa. A solução, mas era o que tinha para hoje. Era o que tinha para hoje. Então, o que aconteceu? Começou aí dizer assim, mas esse professor é fraco. Esse professor não está chamando a atenção do aluno. O que você quer que o professor faça? Ele comprou um computador com o dinheiro dele para melhorar as aulas dele. Ele comprou um celular, você pode fazer um levantamento aí na rede de internet, foi o país que mais comprou, foi o professor. Aliás, a categoria que mais comprou foi o professor na área de informatização. Ele comprou o computador em 30 meses, ele deixou de pagar o carro para comprar o computador, ele comprou o celular, ele comprou microfone, ele teve que aprender a ser um jornalista para poder dar conta do cara, apresentar a aula, que ele não tinha mais o que fazer. Então, eu fiz um levantamento, fui na rede, fiz um levantamento, elas gastaram entre 8 a 10 mil reais. E aí a gente escutou assim, mas essa professora não quer saber de nada, faz o quê? A professora tem que fazer mais o quê? E agora nós precisamos reverter tudo isso. Exatamente. E como é que vai se reverter? Exatamente. Qual é o plano da educação
tentar sanar o déficit. Aí nós que essa tivemos um sofreu. problema sério de estrutura em Cubatão, mas não é só em Cubatão, porque a gente também vem acompanhando algumas cidades, mas eu estou falando de Cubatão, porque nós somos daqui, que nós temos 55 unidades escolares, 5 fechadas, porque estava caindo aos pedaços, porque não estava bem. Onde já se viu fechar a escola? Você tem que primeiro dar toda a estrutura para aquela escola, ajudar aquela escola e visitar, né? Que nem o governo faz na época da eleição, que ele vai nas casas conversar. Então, e na escola, diretor, o que mais eu posso fazer? O que mais nós podemos fazer? Qual é a sua sugestão? Conversar com essa equipe gestora da escola. Não, vamos fechar. Aí aqueles que não administraram bem, judicializaram, porque judicializou fica tudo mais difícil, e aí perdeu-se. Aí aquele menino que morava ali na porta de casa tem que pegar um ônibus para ir para o outro lado do mundo estudar. Não, isso não é solução. Não tem aquela escola Exatamente, próxima. isso não é solução. Eu estudei saindo de casa, andando 2 casas para chegar na escola. Né? A gente tem que ter uma escola próxima da nossa casa, porque aquela mãe precisa trabalhar, ela tem 2, 3 filhos, ela não tem um filho só, tem uma série de conflitos. Então, pensar realmente educação é valorizar, primeiro, o professor. Respeitar o professor, que nem você falou, Márcio. Ele é um ser humano. Ele chora, ele tem dor, ele tem dor de cabeça. Pela pandemia. Ele ficou fora de si. Eles começaram a buscar nos aplicativos psicólogo para tentar ajudar eles, porque vai fazer mais o quê? E aí você tem uma pessoa que precisa desse olhar, porque, na verdade, está à frente do futuro, né? E nós perdemos a nossa secretária. A educação não é o caminho? Exatamente. Então, você começa a colocar obstáculo no caminho, quando é que você vai chegar? Um governo que quer dar certo, que ele quer acertar, que ele quer chegar, ele primeiro tem que respeitar a educação. Porque é na educação que entra a saúde. Porque nós somos de uma época que, por exemplo, a parte odontológica era toda feita na escola. O atendimento das UBS era feito na escola. E a pessoa tendo informação, ela tendo conhecimento, ela não fica doente. Tem várias justificativas para tirar isso, mas eu sempre vejo a redução de custo e que nós precisamos dar uma melhorada sem dúvida. Lembrando que a criança aos 6 meses de idade já entra no sistema, né? Já faz parte do sistema. Então, o Estado é responsável também pela educação. A criança passa mais tempo com o Estado do que com os pais. Só para fechar aqui a minha linha de pensamento, eu queria aproveitar o teu espaço, parabenizar a nossa professora Márcia Terras. Ela foi secretária de Educação durante um bom período, né? E ela fez um bom trabalho, ela deu tudo de si. E foi uma perda muito grande para a gente sabe que está difícil, mas a gente sabe que a culpa também não foi dela. Tudo que foi possível fazer, a gente acompanhou, ela fez. E toda a nossa solidariedade à nossa amiga Márcia Terras. Maravilha, professora Márcia. Grande abraço. Vamos para a próxima matéria desta, que acho que também fala da educação. A lei cria serviço civil voluntário nos municípios do Distrito Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na quarta-feira, dia 15, a Lei 14.370 de 2022, que institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, conversão de medida provisória, a MP 1099 de 2022, aprovada pelo Senado no último dia 25. Com a relatoria do senador Messias de Jesus, do Republicano. A norma permite que prefeituras e o Distrito Federal contratem trabalhadores para serviços simples, em jornada reduzida e com regras flexibilizadas. O que são serviços simples? O que é a simplicidade do serviço, né? Complexidade a gente entende, simplicidade a gente queria entender também, né? Vamos aguardar mais para saber. Eu sou contra isso. Eu acho que a educação não pode ser tratada de forma voluntária. Eu acho que a educação ela tem que ser respeitada, ela tem que ser levada a sério. O professor, ele se capacitou, ele estudou, ele investiu anos da vida dele para ele poder prestar serviço. E eu lamento que o presidente da República pense dessa forma. Eu acho que os pais já ajudam a escola, né, nas suas campanhas de APM, quando tem as festinhas e tudo mais, eles já dão essa contribuição até além da conta. E claro que sempre que a gente precisar, vai ter alguém lá. Eu sou dessa época que a gente precisava, o pai estava lá, presente, ajudando, mas eu acho que todo mundo tem que ter o seu salário, a gente não pode ser tratado
de forma voluntária. E na escola não existe serviço simples. Alguém tem que dizer isso para o presidente da República. Tudo na escola é importante. Aquilo que, mesmo que seja um pequeno detalhe, é importante, porque é aquilo que vai fortalecer o aluno. Por exemplo, muitas vezes a criança chega na escola cheia de piolho. Ela chega cheia de piolho. Um serviço simples, sei lá, uma mãe ou um simpatizante ali tirar o piolho da criança. Ela vai se sentir humilhada. Por quê? Ela tem a mãe dela. Por que uma outra pessoa vai tirar o piolho da cabeça dela? Quem tem que tirar esse piolho? É o pai e a mãe. A escola está ali para educar. Ela não está ali para dar banho na criança, para ajudar. Não. Então, eu acho que ele está equivocado. Alguém precisa dizer para ele que o caminho não é esse. Não existe serviço simples. Vamos à próxima matéria. São 10 horas mais 10 minutos. Vamos para a próxima matéria desta terça-feira. O Senado pode votar nesta quarta-feira a regulamentação da psicopedagogia. O plenário pode votar nesse dia 22, na sessão marcada para as 16 horas, a regulamentação do exercício da psicopedagogia, a PL 31 de 2010. O projeto, que já havia sido aprovado em caráter final por comissões da Casa em 2014, recebeu recurso para que fosse votado também em plenário. Pelo texto, a profissão poderá ser exercida não apenas por graduados em psicopedagogia, mas também por pessoas com diploma em outras áreas específicas e curso de especialização em psicopedagogia. 2010, quer dizer, está tramitando ainda, mas interessante porque, na verdade, a psicopedagogia vem se tornando mais presente e necessária. A gente está falando do avanço e da melhoria e, principalmente, resolver essa questão da lacuna, né? Então, a psicopedagogia está aí para ajudar, né? Então, eu fiz psicopedagogia. A gente fez uma pós-graduação nisso. Ela é muito importante, ela que vai tirar aquela dificuldade do aluno, ela vai aproximar, mas ela não era tão reconhecida antigamente, né? Ela não era assim um curso importante, vamos dizer assim, para eles. E muita gente trabalha essa psicopedagogia de forma separada, para tentar recuperar esse aluno que tem uma dificuldade na fala, que tem uma dificuldade no aprendizado de forma geral. E o curso vem mostrar para a gente que há possibilidade dele aprender, né? Por quê? Porque às vezes ele precisa de um tempo maior. Aquilo que ele não consegue aprender no todo, na sala de aula com todos os amigos, ele consegue aprender numa sala com exclusividade com o profissional. É muito importante, sim. Muito legal. Vamos para a próxima matéria desta terça-feira. Aqui a professora Marlene Araújo. Medida provisória revoga a lei que abriu caminho para a compra de vacinas. Atenção, o presidente Jair Bolsonaro revogou a lei 14.125 de 2021, que autorizava os estados, o Distrito Federal e os municípios a adquirir vacinas contra a Covid-19 e assumir a responsabilidade civil em relação a efeitos adversos pós-vacinação. A revogação veio por meio da medida provisória 1.126 de 2022, publicada na última quarta-feira, dia 15, em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Os municípios não compram mais, agora só vindo do governo federal ou do governo do estado. Então acabou. Para alguns que foi interessante, mas para outros a fala do boi acabou, né? Acabou. Agora o que vai acontecer? Agora a gente vai ficar dependendo deles, né? Se eles acham que é interessante, nós teremos. Se eles acham que não, nós não teremos. Não teremos. Então tá aí, a vacinação está nesse patamar, a PL está nesse patamar. Próxima matéria desta terça-feira, olha eu na segunda aqui. Nós estamos falando do frio aí. O inverno chegou e o frio promete ser ainda mais congelante do que experimentado durante o outono, hein? Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, 3 massas de ar polar passarão pela região, na Baixada Santista, até o dia 22 de setembro, quando tem início a primavera. As mínimas devem chegar a 10 graus. A primeira massa de ar polar prevista para chegar na última semana de junho, trazendo temperaturas máximas de 15 e o que deve se repetir em meados de julho. A última massa passará por fim em Santos, região de Santos, na Baixada Santista, no fim de julho. Desta vez de uma forma mais amena, com máxima de 20 graus. 2 frentes frias mais brandas do que as massas de ar polar também passarão pela região em meados de agosto e outras no começo de setembro. O sistema deve provocar queda nas temperaturas e que devem chegar a 17 graus.
Fora desses sistemas meteorológicos, as médias ficam entre os 23 e 14 graus durante todo o inverno. Frio, né? Eu amo frio. Tem gente que não gosta. Somos é o período dois. que eu mais gosto é o frio. A gente se veste melhor, Márcio. Dorme melhor. A gente dorme melhor. A gente se alimenta melhor. É um período mais apaixonante, mais gostoso. A gente vê as coisas assim com mais, como é que eu posso dizer? Com mais tranquilidade. Uma beleza. Não, eu sou contra as outras estações, eu gosto também, frio. mas o inverno eu sei que tem gente que não tem gosta. o seu glamour. O inverno tem o seu glamour. Frio por aí. Maria Clara, deixa o frio aí, não deixa ele embora. Temos mais uma matéria nessa manhã de terça-feira. Ah, sim, já falamos da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos de Cubatão, que será paga no dia 22, né? Começa na quarta-feira a primeira parcela. Olha o comércio aí sorrindo, né? O comércio falou, oh meu Deus, vamos salvar a pátria. A associação, a FUMAPEC, já mandou pra gente que amanhã é a primeira parcela do 10º, né? Mas, enfim, não sei se vai ser uma vitória para nós, porque nós perdemos muito, sabe, Márcio? Ela está vindo, a gente, claro, tem que agradecer, mas nós perdemos muito. Está chegando e os funcionalismo acabam ajudando o comércio na cidade. Quem ajuda, também. quem sempre ajudou, que fique bem claro isso, quem sempre ajudou o comércio de Cubatão foi o servidor público. Sempre prestigiou na compra do comércio. Vamos à próxima matéria, que também faz parte do servidor, né? Pagamento de variáveis de férias pagas em 2018. A Prefeitura de Cubatão, através da Secretaria Municipal de Gestão, informa que serão creditados no mês de junho a diferença da verba 585, variáveis de férias, somente aos servidores que receberam férias nos meses de janeiro a setembro do ano de 2018, referente ao período aquisitivo de 2017 e 2018, devido a ter sido detectado erro de cálculo na aplicação do artigo 101, incluso o inciso 10º da Lei Orgânica do Município, e informa ainda que a partir de outubro, o referido ano, os cálculos foram devidamente corrigidos. Ele já falou tudo, que eles que cometeram o erro estão corrigindo. Estão corrigindo o erro, então vai chegar no seu salário. Aí o pessoal fica de olho aberto, né? De olho aberto. O erro foram deles, eles têm que corrigir, né? Tem que corrigir sem dúvida. Pessoal, para quem está ouvindo aqui de fundo, tem um barulho de obra de fundo aqui. Eu geralmente teria reclamado, mas dessa vez eu não estou reclamando, porque estão reformando a biblioteca, o fundo da biblioteca de Cubatão, um prédio antigo, histórico, graças a Deus, vai deixar de ter cupim, vai deixar de chover dentro e tudo mais. Então, um barulhinho bom, né? Barulhinho bom, né? Eu lembro agora, me faz lembrar do Juca Pato, né? Sumiu o prêmio Juca Pato da biblioteca, roubaram o Juca Pato. Quem pagou o pato, quem pegou o pato, ninguém sabe, mas o Juca Pato não está mais aí. Mas está aí, então, a biblioteca. Então, seja bem-vindo, barulhinho, viu? Porque há muito era necessário. Agora vamos falar de empreendedorismo. Opa! 10 horas e 18 minutos. Marlene, empreendedorismo. Quantos minutos eu tenho para falar? Fique à vontade, fique à vontade. Quantos minutinhos eu tenho? Fique à vontade. Falar de empreendedorismo. A gente sabe que empreender significa investir em algo, significa começar um negócio, em vários modais, em várias frentes pode ser feito, né? E é necessário ter um espírito empreendedor e ter motivadores também. Muitas vezes as pessoas querem empreender e não sabem por onde começar. O que fazer? Eu quero empreender, pode ser montar uma loja, pode ser oferecer um serviço, pode ser montar um comércio, pode ser desenvolver um modal onde você possa estar oferecendo os seus préstimos a outra pessoa. De que forma fazer isso? Você está com um grupo buscando fortalecer e motivar o empreendimento. Falar sobre isso. Então, eu sou desse grupo que você falou aí, motivadores. Eu e a Jo ela é assistente de direção da escola Rui Barbosa, lá na Ilha Caraguatá. É Maria Jocely, mas a gente chama ela de Jo, né? Dona Jo. A gente sentou e a gente rascunhou algumas coisas e começamos a falar. Por quê? Porque nós temos um grupo, e o nosso grupo chama-se Pensando Cidade e Região. Esse grupo nasceu há 2 anos atrás. E a gente começou a falar da cidade, porque a cidade estava precisando de tudo. Aliás, ainda continua, mas estava precisando de tudo. E a gente era muito polêmica, se colocava, tal, não sei o quê. E depois a gente começou a convidar um, convidar outro. Então, o nosso grupo tem engenheiros, professores,
intelectuais, empresário, área de negócios, corretores, diretores. É um grupo misto, não dá para falar só de um assunto, tem que misturar os assuntos. Sim. A nossa pré-educação, mas enfim, a gente foi observando que muita coisa ia para a linha do empreendedorismo. E daí nasceu a vontade da gente fazer alguma coisa para ajudar essa turma. Muita gente que está desempregada acaba, falando para Maria Clara, vendendo um pano de prato, uma bala, para conseguir um dinheirinho ali, porque não tem mais onde buscar dinheiro. A pandemia também sacrificou muito todo mundo, né? E a gente viu que o comércio estava muito sofrido, o comércio estava muito triste, as portas fechadas, depois abriram muito timidamente. A gente viu o comércio muito tímido. A gente tem amizade com os comerciantes, né, com alguns empresários, e todo lugar que a gente ia, a gente como servidor, a gente, tá tão difícil e tal. E aí eu falava assim, mas não dá para você fazer um preço mais acessível, não dá mais, porque a gente já tirou tudo. Então a gente viu que tanto nós estávamos com dificuldades, porque também a gente perdeu um monte de coisa, como também eles. Então vamos unir o útil ao agradável, vamos tentar se ajudar. Aí eu sentei com a Jo, nós rascunhamos, conversamos muito, estamos terminando agora as últimas documentações, e a gente resolveu formar um grupo. O que a gente fez? A gente fez um convite para alguns empreendedores de Cubatão. Fizemos de forma geral. 15 empreendedores ouviram a nossa voz, foram nesse primeiro encontro, até mandei as fotos para você, foram nesse primeiro encontro. Nós colocamos para eles que nós gostaríamos de multiplicar o trabalho deles, que eu e a Jo faríamos o trabalho de multiplicação do trabalho deles, falando, não é que a gente até pode ter alguma coisa nossa, mas assim, o nosso objetivo é ajudar cada um deles, né? E a gente gostaria de fazer feiras, mas não adianta você fazer uma feira 9 horas da manhã e fechar às 5 horas da tarde, ela tem que ser fixa. Por exemplo, um local que tenha feiras fixas, para que as pessoas vá, saiba que ali é as feirinhas, tal, não sei o quê. E nós não temos isso em Cubatão. Até tivemos agora no Grêmio Maravilhosa, vários empreendedores vieram, formaram e tudo, mas o objetivo do nosso trabalho não seria esse. Nosso trabalho é fortalecer o comércio, fortalecer os empreendedores e ter uma feira fixa para que todo mundo possa vender o seu produto. Você fala, a feira é um lugar onde essas pessoas, empreendedores, possam estar expondo suas ideias, expondo seus trabalhos. Mesmo que ele tenha uma loja, que ele já venda o seu produto, independente disso, ele tem um stand ali para falar um pouco do seu trabalho. E tudo voltado tanto para o comércio quanto para a prestação de serviço. Exatamente. Aí, o que a gente pensou? Tem que ser no lugar público, onde passe muita gente. Então, por exemplo, a gente tem a Estação das Artes, a gente tem o CRIO da Vila Nova, que é um local que passa muita gente, o CRIO do Casqueiro, são pontos que a gente levantou na nossa reunião, né? E a gente tem, por exemplo, locais na cidade, como a feira de sábado, que é aqui no Cartódromo, que é muito boa, também passa muita gente. Então, fizemos um estudo e nós fechamos o primeiro momento, que seria no CRIO do Casqueiro. Então, nós pretendemos estar conversando com o empresário do CRIO, para que ele ceda para a gente o espaço. A gente levaria essas feiras para esse espaço, para eles estarem, claro, a gente vai dar a gente vai fazer publicação, a gente vai fazer divulgação, levaria eles para esse espaço. Seria um projeto piloto, para começar, para que eles possam mostrar mais dos seus atrativos. Porque muitos colegas nossos, empresários e comerciantes, se brincar, eles vão quebrar. Eles não vão aguentar. A pandemia está ajudando bastante. Muitos quebraram. Nós tivemos lojas grandes em Cubatão que fecharam. Sim. Né? Tivemos loja que saiu de um lado e foi para o outro, não deu certo. Por exemplo, a Japonesa foi uma loja que a gente foi acompanhar os trabalhos. Por que a Japonesa não está vendendo como vendia antes? Ela era de um lado, ali perto da barraca do pastel, vendia super bem. Sim. Teve a pandemia, tudo, teve um capital melhor, não sei. Comprou, não sei se é dele, a gente não entrou em detalhes. Ele foi para o outro lado da rua. Dá para contar nos dedos quantas pessoas entram na loja. Não deu certo. E eu não sei por que não deu certo. É na mesma avenida. De frente, quase. De frente, você sabe, não sei, não foi. Então, a gente precisa trazer esses empresários que ajudaram muito a cidade de Cubatão, né? Que fortaleceram muito a cidade
e tentar ajudar eles também, por que não? Porque nós queremos devolver, eu e a Jô, a gente quer devolver para Cubatão tudo que Cubatão nos deu. Então aqui nós construímos a nossa família, nós éramos funcionários de banco, né? Com esse dinheiro nós pagamos nossa faculdade, nós estudamos, nós nos capacitamos, nós temos o entendimento, nós temos o bom senso, a gente briga muito, mas a gente também sabe pisar no freio quando precisa, né? E ajudar as pessoas. Por que não ajudar? Não ajudar só quem tem comércio. Por exemplo, na frente da minha casa, Márcio, outro dia, passou uma moça com carrinho de bebê, carrinho simples, e com um suporte de isopor, com umas tortinhas, com o bebê. Todo dia ela passa lá. Ela me chamou a atenção, acho que foi ela que me inspirou. Ela vende no semáforo, tudo, aquelas tortinhas para sustentar, lógico, a filha, a família. Então, por que não trazer essa pequena empreendedora para somar com a gente? O cara do milho, o cara do coco, o cara do pastel, entendeu? O cara que vende a banana. Trazer esses empreendedores e tornar eles grandes. Claro que agora a gente não tem recurso para isso, mas uniformizar, né? Cadastrar, fazer um cadastro deles. Eles têm um cadastro que pagar uma taxinha, sei lá, uma estrutura. Depois fazer um vínculo com a prefeitura. Claro que se a gente vai usar o espaço, a gente tem que pagar, a gente também não quer nada de graça. Se tiver que pagar, a gente vai pagar, né? Mas que eles tenham oportunidade. Eu sou contra esse negócio de tudo de graça. Quando é tudo de graça, a pessoa não valoriza. Se perca o valor. O gratuito faz com que se perca o valor. Nada das pessoas, aquilo que é de graça as pessoas não valorizam. Você dá, eu vou te dar um carro maravilhoso. A pessoa vai ficar feliz. Mas ela não sabe o preço do carro, o que você batalhou para dar aquele carro. Ela até pode ganhar aquele carro, mas ela tem que entender todo o processo que você fez para você dar aquele carro para aquela pessoa. Estou dando um exemplo, né? Sim. E assim por diante. Então, quando você dá, a pessoa não valoriza. Mas que nem você, tá com a tua filha aqui, queria te parabenizar, Maria Clara. Obrigado. Né? Ela tá somando com você, ela tá escutando você, com certeza ela se espelha em você. Ela ganha o dinheirinho dela com você. Então, o que ela tem, o que você tem, é de vocês dois, tudo bem. Mas ela valoriza. Sim, sempre. Porque ela está trabalhando. Sim. Queira ou não queira, é uma profissional. Já é uma profissional. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que esse empreendedor, ele dê um preço mais acessível também para a cidade. Outro dia me questionaram, nossa, você é da cidade, foi fazer compra em Praia Grande. Foi a primeira vez que eu fui para Praia Grande fazer compra. Meu dinheiro não dá mais para comprar em Cubatão. Eu não sei qual é o pecado. Qual é o pecado de você? Mas eu fui porque não dá. Você vai para onde tem o melhor preço. Se eu pegar o meu cartão Green Card e for comprar no comércio, eu não consigo encher uma cestinha. Eu fiz um vídeo outro dia, não publiquei, que eu fiquei até com vergonha. Eu tô com ele lá. Eu não consegui encher uma cestinha. Eu fui para Praia Grande, com esse mesmo Green Card, eu consegui comprar um carrinho. Não cheio, mas um carrinho assim, básico. Também não consegui comprar tudo, mas básico. Qual é a diferença? Por que aqui eu não consigo ir lá? A culpa lá? Não é do cartão. Exatamente. A culpa é do impacto dentro do supermercado, que nós perdemos o dia, que era um dos supermercados que vendiam mais em conta. Essa é uma questão que há de se observar as altas dos preços. Né? O que a gente precisa, Márcio? A gente precisa que a SIC, nós fomos procurar a SIC, fomos falar com a Célia, que inclusive ela tem um conselho, que inclusive a gente encontrou o Barazal lá, que depois a gente ficou sabendo que ele ia ser secretário, a gente nem sabia, de comunicação. O que precisa? Precisa que os comerciantes, todos os comerciantes, se cadastrassem na SIC. Tem uma gama de comerciantes, mas não são todos. E nem todos estão com aquela satisfação toda. O que está faltando? Chamar esses caras, oferecer um café para eles. O que você pode dar de atrativo, João de Deus? E você, Maria da Silva, sei lá, entendeu? O que a SIC pode fazer? Ela trazer uma parceria, sei lá, de fora, do governo federal, do governo estadual, um deputado. O deputado não quer ganhar a eleição, ele também tem que dar uma contribuição para a cidade. Tem que dar um retorno, não é só chegar aqui e querer palmas nossas, né?
E aí, por exemplo, nós entramos justamente porque está faltando alguma coisa. Nós estamos entrando no que está faltando, hein, Márcio? Vocês estão exercendo um espaço que é de vocês, que poderiam exercer, e justamente no momento em que é necessário empreender, né, Marlene? Então, a gente está numa crise. A nossa comida, por exemplo, se você me perguntar o preço do tomate, eu sei, R$9. Tá quase igual a gasolina. O chuchu caiu o preço, a cenoura baixou. O quilo do tomate, né? Se você for comprar um botijão de gás, estava R$130. Já vai subir. Vai subir. Porque agora já subiu a gasolina, vai um pouco mais. Você faz o que com o dinheiro que você ganha? Se você tem um dinheiro fixo, você tem que pagar a conta de água, de luz. Se você mora no prédio, você tem que pagar o condomínio. Você tem que pagar a internet, porque hoje ninguém fica mais sem internet, ela é uma necessidade. Você tem que pagar no celular em casa. Em casa, e o celular na rua, porque você também precisa, né? Você tem que pagar a sua comida, a sua alimentação. Se você comer fora, já não come mais, é mais em casa. Uma vez ou outra, quando você come fora, é um aniversário, vai brindar alguma coisa importante e tal. E você tem que ter o dinheiro da gasolina, porque o carro, hoje, ele é uma necessidade. Minhas colegas, por exemplo, elas racham gasolina. Elas têm um carro em casa, mas elas racham gasolina. Então, essa semana vem uma turma naquele carro. Na outra semana, aquele já é o carro da outra, com a mesma turma. Foi o jeito que elas encontraram. Otimizar para economizar. Porque e mesmo assim, ainda falam que elas não são boas. Elas estão encontrando jeitos, né? Sim. Muitas vezes, por exemplo, elas vêm de ônibus. Tem uma turma que não tem carro, vem de ônibus. Mas ela tem que ter o dinheiro no transporte. Precisa. Então, tem tudo isso. Você faz como? Você está se virando nos 30 para você viver. E a família que tem uma criança doente? A família que tem um autista? Um idoso? A família que tem um idoso em casa, que precisa comprar a fralda geriátrica, né? Que nem eu tenho várias amigas, a Kátia, que cuida, a Marisa, a Priscila. Às vezes a gente convida para tomar um café, não posso, tô com a mãe. Então elas trabalham o dia inteiro, à noite está com a mãe. Esse tá com a mãe, elas têm que trocar fralda, elas têm que dar banho, elas têm que dar a papinha na boca. Tudo isso aí tudo tem um custo. Sim. Né? Então, o cansaço é muito grande. E você tem que se virar nos 30. Então, eu acho que tem que chamar esse comerciante. O que nós podemos contribuir? Chamar as autoridades competentes do município, a Câmara, né? O Legislativo, o Executivo, a própria OAB, chamar a OAB. Vamos sentar junto? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque não é que o cidadão... Eu sempre comprei em Cubatão. A minha vida toda foi em Cubatão. Mas, ultimamente, o negócio está difícil. Está complicado se manter fiel ao comércio. Se manter fiel. Então, por exemplo, vamos tomar um café. Você paga o café para mim? Aí, da outra semana, a gente vai tomar café. Deixa que eu pago para você. Então, nós estamos na troca de bola. Revezando, porque senão não dá. Então, é isso que a gente quer. A gente quer motivar o comerciante, seja eu e a Jo, a gente quer motivar, trazer ele, agregar e ajudar a nossa cidade de Cubatão, independente do governante, porque nós somos cidadão cubatense. Os governos passam, os empreendimentos tendem a ficar. É isso aí. Deu para tu entender? Parabéns para você, parabéns para a Jo. Parabéns para você, parabéns para a Jo. E sucesso, né? Obrigada. Sucesso. Agradecemos. Isso aí. Empreendedorismo é necessário. Estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo desta terça-feira. Marlene, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. O teu cantinho é maravilhoso. Pode me convidar mais vezes. E pode ter certeza que nós vamos tomar muito café, viu, Maria Clara, agora. Sem mais. Agradecendo a professora Marlene, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que o programa daqui a pouco fica à disposição também lá no site, que está linkado com o nosso canal no YouTube. E tem novidade por aí. Você vai acompanhar logo logo o Panorama 2022. Um programa específico para você conhecer um pouco mais as propostas e falar um pouco da região, cidade-região e do país. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira, às 16 horas, tem sessão na Câmara Municipal, você pode também acompanhar online. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada.